Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Hoje eu converso com o Marcelo Bonilha, que é artista visual aqui de São José do Rio Preto. Faz um trabalho fantástico que a gente vai mostrar ao longo do programa. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Você é daqui de Rio Preto mesmo? Sou daqui. Onde é que você passou a infância aqui no centro? Aqui no mesmo. centro? É. E aí, como é que pintou o lance do desenho, cara? Desde pequeno? Como é que era? Desde pequeno o desenho, né? E foi aumentando meu interesse, né? Conforme eu fui crescendo. Mas pequeno quanto? Pequenininho mesmo? O que você curtia pintar assim na época, desenhar na época? Ah, desenhava estampa de camiseta, comprava umas revistinhas de tatuagem, copiava os desenhos. Copiando essas coisas. Tinha aula de educação artística? Você saía também, bem ou não? Opa, eu fiz uns convites para a festa junina da escola. Entendi. E aí como é que foi, assim, entre esse desenhar de moleque, que não tinha assim, nada muito a sério, e nessa época você desenhava bem ou não? Como é que era teu desenho? Então, vendo hoje? Não era um desenho de observação, né, como é hoje, né? Era um desenho mais de cabeça. Eu, sei lá, guardava a forma de alguma coisa na cabeça e desenhava. Livre, assim. Isso. Aí depois que eu comecei a tentar desenhar mesmo. Você ainda tem alguma dessas coisas, assim? Não tem mais nada disso. Nada. Perdeu tudo. Foi bom ou foi ruim perder tudo pra não... Acho que foi ruim foi até, ruim, né? Às vezes, pra ver a lembrança. E aí, quando é que você falou, não, eu vou me dedicar mesmo, acho que é a minha área, que dá pra levar mais a sério isso. Quando é que foi? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Na adolescência, né, que aí eu comecei a dar uma garimpada mais em livro, né, de técnica, buscar atrás mais de curso. Sei. Aqui em Rio Preto tinha? Não, como é que você fazia? Isso que é minha bronca com o Senac, que nunca teve um curso de desenho. Né? Mas eu tentava fazer mesmo de livro. Sei. E tinha, o que tinha na época assim, de livro para ter acesso? Era fácil achar também? Eu procurava em sebo, né, mas uns livros meio antigos de desenho bico de pena, anatomia. Sei, não, então você já estava focado em coisa mais técnica mesmo. Coisa mais técnica. Mas aí que não dá, né? Porque depois eu comecei a desenhar mais de observação mesmo e vi que não tem nada a ver também com aquilo. Exatamente. Mas você acha que essa base é importante para depois você para ir para observação, ficar mais... Eu acho que primeiro a observação, depois você pegar mais essas coisas de anatomia, né, de técnica. Entendi. Isso aí é uma coisa mais... E aí você começou, falou, não, é disso que eu vou... Hoje em dia, assim, você tem algum outro trabalho ou só da ilustração? Só ilustração. Quer dizer, você bancou isso e foi até o fim. E com relação a cursos, e aí o que você foi atrás? Quando estava adolescente, para moleque? Isso, depois de mais velho, já com uns 18, 19, eu fui para São Paulo e fiz um curso lá no Senac também, Fundamentos do Desenho Artístico. E depois eu comecei uma faculdade de Educação Artística lá, mas não continuei, mas que foi muito bom também. Quanto tempo você ficou lá em São Paulo? Um ano. Um ano lá, um ano em São Paulo. Lá, óbvio que as ofertas, as possibilidades são muito grandes. Nessa época que você começou, de adolescente para já entrando na fase jovem, o que te inspirava, assim? O que você gostava de ver de desenho, que você achava legal, assim? Então, quando era pequeno, as tatuagens, né? Sei. Achava coisa de outro mundo. Fascinado. E depois, assim, de mais velho, assim? Então, aí depois foi por observação, né? Eu gosto muito de música, eu não me importo muito com o desenho, né? Entendi. Eu gosto da prática mesmo de desenhar. Então, faço encomenda de retrato, essas coisas, não me... Mas como eu gosto bastante de música, eu acabei desenhando uns... Que legal, que bacana. E como é que é o teu processo, assim, criativo? Você falou do lance da música. Como que é, assim, tua mesa de trabalho? Você é um cara organizado? Como é que é quando você senta para desenhar? Como é que é a tua rotina? Me falta um pouco de disciplina para desenhar, né? Tem um pouco de preguiça. Sim, exatamente. Mas tranquilo. E você tem uma rotina assim, ó, de manhã, prefiro de manhã, prefiro à noite? Eu tento, mas
É difícil essa criação artística, né? Você se obrigar a sentar e é só quando é alguma encomenda, alguma coisa. Uma coisa que tem mais data. Hoje em dia, depois desse período que você ficou de São Paulo, fez curso do Senac, esse tipo de coisa, quando você voltou para cá, que técnica que você começou a ficar mais focado, assim? Então, quando eu estava em São Paulo, eu fazia mais com grafite, né? Lápis grafite mesmo, sombreado, essas coisas. Mas aí lá mesmo eu fui numa exposição de um cara que chamava Vicenzo Scaperlini. Sim. Que ele fazia um trabalho de pastel, né? Ele escrevia para um caderno de viagem da Folha, eu acho, ele fazia uma ilustração também. E eu fiquei apaixonado no pastel. E depois que eu vim para Rio Preto, eu comecei um curso na Casa de Cultura com o professor Vladimir Munhoz, né? Sim. Aí ele me orientou no pastel. Isso. E quais são as dificuldades do pastel, Marcelo? O pastel, porque eu não trabalho com tinta, né? Nem com cor. Aí o pastel que eu comecei a trabalhar o colorido. Enquanto a gente está conversando, Marcelo, você mandou um material bacana pra gente. Eu tô pondo pro pessoal lá de casa ver. Tem Tim Maia, tem bastante coisa de vários técnicos. A gente falando um pouco do pastel que você está falando. Foi tua primeira grande entrada nesse universo das cores, então? Isso, a única. E aí como é que foi isso? É trabalhoso para você? Como é que você lida com isso? É bem complicado, mas eu acredito que seja mais fácil que a tinta, né? Que a tinta você tem que buscar a cor que você quer ali na mistura. Perfeito. E o grafite já não, ele tem uma gama de cor muito grande, né? Entendi. Só de azul, numa caixa tem... Você tem várias opções, né? E aí no pastel, como é que trabalha? Vai esfumaçando isso? Isso, você vai esfumaçando e vai sobrepondo as cores também, né? Você acaba fazendo uma mistura. Você faz uma mistura ali, né? Isso. E ele admite o erro? Como é que é? Ele é um material fácil de trabalhar ou não? Ele é meio delicado, né? Ele não tanto quanto o carvão, né? Que não adere quase nada ao papel, né? Sim. Mas ele é meio complicado, assim, de borra, né? Você não é um negócio para apagar, né? Sim. Marcelo, e a durabilidade desse tipo de obra, como é que é? Às vezes você se preocupa com isso? Porque o artista não tem muito cuidado com a obra dele, assim, né? Ela é uma obra que dura bastante. Como é que ela tem que ser conservada? Uma pessoa que compra, o que você orienta para essa pessoa? Isso, então, porque como ele é bem sensível ao toque, né? Sim. Tem gente que gosta de passar um verniz nele, né? Depois de finalizado, até durante o desenho, né? Para poder sobrepor uma cor e não apagar de baixo. Ele dá diferença? Você sente que tem verniz ali ou não? Tem verniz que ele com o tempo, eu nunca fiz o teste, né? Mas com o tempo ele costuma amarelar. Isso que eu fico pensando, né? Ele perde um pouco da No cor. seu caso, o que você faz? É na raça mesmo? Você não... eu faço, eu já pego... Ou eu guardo, ou então já emolduro, né? Perfeito. Aí no caso do pastel, como que você faz? Emoldura com vidro por cima ou não? Vidro, um passepartout primeiro, né? Perfeito. Para não ficar em contato. Porque ele deve ser uma obra que, vamos supor, se você vende para uma pessoa, tem uma criança em casa, quando você passar o dedo, eu estrago, né? Eu estraga a obra. E que tamanho você gosta de fazer coisa grande, coisa pequena? Então, eu prefiro mais metade de um A2. De um A2, entendi. Onde você consegue administrar melhor. E aí depois do pastel, o que você começou a se aventurar, o Marcelo? Aí depois o carvão, né? O carvão. Eu gostei muito, um desenho mais gestual, uma coisa mais rápida, porque isso tudo demora muito também, né? O desenho a pastel. Aí 1-2 semanas para fazer. Para fazer mesmo uma coisa menor. Isso, O carvão, como ele é mais gestual, né? Uns traços mais rápidos, você faz um dia, e o resultado eu gosto. O carvão, como que ele é? É um carvão vegetal? Carvão vegetal, carvão vegetal. Isso. E ele se apresenta de que forma? Ele é um bloco, como se fosse um giz? É um galinho mesmo de madeira. De madeira. Carbonizado. E aí você vai fazendo. Diferente do carvão composto, né? Que ele já tem mais aglutinante, tem adesivo, tem cola e até mistura de grafite. Entendi, né? Tem coisa ali. O carvão, eu acredito, posso estar falando besteira, o carvão ele deve dar menos detalhe, não dá para dar menos detalhe, né? Você o que você falou, como é que é mais rápido, então? Isso, é mais rápido, você trabalha sombra em bloco, né? Em massa, né? Você não tem como... Não tem como ficar dando detalhes dessas coisas. E depois do carvão, para onde é que você foi?
Depois do carvão, o pirógrafo agora. Então, cara, é uma coisa, eu acredito que deva ser uma das formas mais primitivas do homem se pintar ou desenhar, é isso mesmo, não? Com fogo, né? Com fogo. E aí você escolheu essa coisa bem lá do começo. Como é que surgiu? Então, quando era pequeno tinha um pirógrafo em casa, né? Mas quando era meio incendiário, não podia ter acesso a isso. Não. Aí depois de mais velho, eu tive a oportunidade de ver o pirógrafo, eu busquei, né, na internet, pesquisei trabalhos com pirogravura e eu vi que dava para fazer. Comprei um pirógrafo e fui testando. Esse pirógrafo que você usa, o que ele se assemelha com aquele lá da infância, da professora? É o mesmo que usa na sala de aula ou ele é um pouco mais refinado? Não, ele é o mesmo, só a diferença é que acho que ele tem mais temperatura que os outros, né? Eles têm, Entendi. Tem acho que uns 6 graus de temperatura, né? Entendi. Então isso aí você dá diferença no trabalho? Então, dá, mas eu trabalho ele antes de chegar na primeira temperatura. Eu trabalho ele bem... Bem friozinho? Isso, bem friozinho, porque senão ele acaba queimando muito a madeira, cria buraco. Ele agride muito. Eu lembro assim, do pirógrafo, quando a gente fala, eu já imagino aquele trabalho da professora, que era super fundo, né? Que parece que ela queimava a madeira. No teu caso, não. Não, bem apagado, bem... E com relação a detalhe, como é que ele funciona? A ponta dele troca a ponta ou não? Então, a ponta dele é um fio de níquel cromo, né? Mas a superfície do arame é muito pequena, né? Então eu queria um negócio para fazer um sombreado mais delicado, sem muita marca. Eu acabei arrumando um jeito e tirei uma bolinha, sabe essas correntinhas de trim? Sim. De cortar a unha, né? Aquela bolinha. Isso. Eu tirei uma bolinha daquela da corrente e pus na ponta do pirógrafo. E funcionou bem. Ela ficou tipo aboloado a ponta. Isso, abolado, mais uma parte maior, né? E aí você consegue dar um sombreado bem delicado, bem bacana. Cara, e o pirógrafo assim, que você falou, né? É bem frio. Você já se machucou, já se queimou? Já queimando. Mas de queimar feio ou não? Ou só de queimar a perna, deixar ele aqui, esbarra no fio, cai na perna, dá aquela marcada de boi. E tem muita gente, eu acredito que não deva ser uma técnica muito, muito difundida, até no Brasil, eu diria. Tem muito artista que trabalha com o pirógrafo em si, Aqui não? tem alguns, assim, eu vejo nos grupos, né, que eu tô lá do Facebook, mas WhatsApp, eu vejo mais gente de fora mesmo fazendo. Entendi. Marcelo, eu vou fazer um rápido intervalo. Opa. E a gente volta na sequência conversando com o Marcelo Bonilla. Quero saber mais como é que é essa técnica do pirógrafo aí e se por ser um trabalho mais demorado, se o pessoal paga mais caro por ele. Mas a gente fica sabendo no próximo bloco. Não saia daí. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. E de volta com o Ponto de Vista, hoje com Marcelo Bonilla, é um artista aqui de São José do Rio Preto. No primeiro bloco ele estava falando da evolução da técnica de desenho dele. A gente estava falando, o Marcelo trabalha também com pirogravura. Pirogravura. E que material que você usa? Dá para fazer em que material esse tipo de desenho? Acho que qualquer madeira, né? Madeira. Uma MDF também, né? Perfeito. Couro. E aí o pirógrafo, ele é mais demorado ou não? Ele é mais demorado. Porque como que eu te falei, eu trabalho com ele numa temperatura mais baixa. Mais baixa. Então você vai insistindo ali mesmo. Isso, para fazer aquele tom mais escuro do sombreado ali. A sombra você vai mais tempo, vai. E aí,
ele, em termos de detalhe, ele dá para dar mais detalhes, assim, dá para você trabalhar bem o detalhe. Acaba ficando parecido com grafite, né? Sim. É um sombreado bem... E quando erra, nesse caso, o que faz? Lixa, dá para apagar. Chora, dá para apagar porque o que você falou é bem sutil, né? E você faz até a área de brilho da sombra com uma lixa, um buril ali, um cinzel, você faz uns riscos ali, dá um brilho. E aí teve uma outra evolução do seu trabalho, que você também trabalha com escultura, né? Com entalhe, né? Foi depois do pirógrafo. Foi depois do pirógrafo? Foi isso? É um caminho natural? Mas, e você, como é que é a tua relação com esse trabalho? Eu vi nos seus trabalhos uns anéis bem bacana e caixas também, né? Que isso, você faz. Como é que está sendo isso, trabalhar com isso? Então, porque quando eu comprei o pirógrafo, eu tinha que procurar uma madeira, né, para comprar. Sim. Aí eu fui numa loja de uma madeireira, né? Sim. Me imaginei em sair com um pedaço de 30 por 30. Saí de lá com a chapa de 3 por 3 de lá, eu falei, agora vou ter que usar, né? Aí que surgiu a ideia de fazer as caixas, né? Sim. Até agora eu tô olhando aqui a tua maquininha de doce aqui. Sim. Inventei uma moda aí, eu tô construindo um fliperama. De madeira? Isso, de madeira, e agora tô fazendo a arte dele toda com pirógrafo. Sem o fundo desse flipper, os desenhos todos Isso, no pirógrafo, sem adesivo nenhum. A caixa também de madeira? A caixa, tudo. Ô Marcelo, e o mercado aqui em São José do Rio Preto? Ele está maduro para as artes, ainda é deficitário? Para quem que você costuma vender o seu trabalho? Então, vendo mais para amigos, né? Sei. Aqui. Sei. Aqui em São José do Rio Preto. E aí você também vende para o Brasil inteiro. Quem entra em contato, na internet. Né? Vende na internet. Mercado Livre, 12 vezes sem juros. Sim, vai se virando. É mais fácil da pessoa comprar. E aí você fez... Eu vi uma matéria no Diário da Região. Você expôs, né, na Casa das Janelas. Que é um espaço super bacana do Biratã, bem legal. E é importante para o artista ter esse tipo de espaço para ele poder mostrar. Né? Tem mais visibilidade no meu trabalho, né? Que nem estamos aqui agora conversando. Exatamente, vai mostrando para mais gente. Isso. Essa exposição que você fez lá na Casa das Janelas, ela é fixa, ainda está lá ou ela foi retirada? Começou na outra casa quando era na Macena, né? E agora está... E agora tá aqui. Está aí. E aí, o que tem trabalho lá? Pirógrafo? Só os pirógrafos. Só os pirógrafos. Só os pirógrafos. Isso. Os outros você não pretende expor? O que você tá... É que nem as esculturinhas, os anelzinhos de madeira que eu fiz, né? Sim. Eu fiz mais... Fui em algumas feiras aí, tentando vender e tal. Entendi. E o que você sentiu? O pessoal teve uma receptividade? Teve. Porque é um negócio muito diferente, né? Então. Teve umas encomendas também. Alguns ali que eu tinha, eu tenho vários, mas teve mais encomenda. Sei. Como é que é isso para um artista, o Marcelo, trabalhar com encomenda? Para você é de boa ou não? É mais tranquilo do que... Entendi, já com a obra já focada, né? Porque é difícil, né, se agradar com o quadro pronto ali, né? De repente não é todo mundo que... E com relação à temática, dá para ver que na tua obra é muito marcado o retrato, né? O retrato, eu gosto bastante de retrato. É muito marcado. Às vezes se aventura na paisagem, natureza morta, alguma coisa assim, ou não? Não, de vez em quando, assim, quando me pedem, né? Que nem fiz algumas capas de livro pro escritor Kleber Félix, aí que tem mais umas... Que foi encomendado para aquilo. Isso. Você fez a capa também do livro do Biratã? Isso, o Amor Maravilhoso. Esse é o pontilismo. Olha, eu vou falar para você, de primeira qualidade. Eu tava com ela aberta, todo mundo que estava na redação falou, nossa, que coisa linda. Obrigado. É muito bonito, muito sofisticado, muito elegante, né? Esse é pontilismo. Esse é o pontilismo, Com que material? O que foi aquilo? Nanquim. Isso. Nanquim. E é isso que eu ia te perguntar. E a tinta? Só o nanquim ou você pretende, pretende agora dar uma circulada pelos outros? Eu pretendo, né, trabalhar com... O que eu queria mesmo é trabalhar com acrílico agora, né? Sei. E trabalhar com cor, que eu estou sentindo falta disso aí. Ficar só no monocromático fica meio enjoativo. A parte criativa tá querendo isso, assim. E, cara, com relação hoje em dia,
de influência, assim, quem que você tem, que você gosta bastante, um trabalho que você... Tem vários caras aí de São Paulo mesmo, né? Paulo Frade, tem quem mais? Vamos ver. Charles Laveso, que faz um trabalho também incrível com grafite. Sim. E essa gente é acessível? Dá para você troca ideia? Como que você... Como que esse círculo artístico... Você tem acesso a outros pintores, a outros artistas, assim? Não muito, eu só acompanho na internet. Sei, mas você é mais na tua, mais reservado. E é difícil entrar no... Você acredita que é difícil entrar no mercado, tipo, em São Paulo, uma coisa assim de galeria, esse tipo de coisa, ou não? Então, não conheço, eu não posso te falar como é que funciona. Como é que é? Porque para um artista aqui do interior, às vezes é muito longe, né? Muito, não longe de distância, né? Mas longe de outra realidade, né? E aqui em Rio Preto, como é que nós estamos? De artista visual, assim, de artista plástico, você tem contato com a galera ou não? Que trabalho, quem que você se identifica, ou se assemelha, ou se identifica? São os trabalhos que eu gosto, assim, que eu acho bonito, que tem o Edson Ramos, ele faz um trabalho com aquarela, né, com grafite, spray mesmo, que eu acho bonito. Entendi. Tem quem mais? Tem o Luiz Cossi também, que eu gosto bastante. Daqui de Rio Preto, que também desenvolve uma coisa. E com relação ao tema também, você está pensando, além dos retratos, também dar uma circulada, talvez quando a tinta entrar, de repente, né? Outras coisas aparecerem. De repente, vamos ver o que ela vai pedir. O que ela vai pedir. Com relação à durabilidade do trabalho no pirógrafo, ele é um trabalho super durável, né? Ele já dá para... Não precisa ter tanto... de verniz, não precisa ter tanto nada muito elaborado, né? Muita coisa assim. E o pessoal gosta desse tipo de trabalho? Gosta, acho interessante, né? Porque é muito difícil mesmo ver quem... não tem muito, né? Quem que vai? Esculturas maiores, você pensa? Então, porque eu trabalho com aquelas pequenas, porque eu não faço com formão, né? Eu faço com uma micro-retífica. Sei. Então, né? Acho que uma escultura maior aí precisa entrar mais pro lado do formão. De coisas mais pesada, coisa mais assim. A micro-retífica que é como se fosse uma maquininha de dentista que você vai entalhando. Eu estou mostrando também esses trabalhos e bem bacanas, assim, achei bem interessante. E aula, quem quer aprender, às vezes, você já ensinou alguém, já pensou nisso? Ou você acha que não ensinar, não... Nunca. Muita didática. Não pensa talvez em passar para alguém assim? Eu tenho vezes que alguém pergunta para mim, eu indico o livro, né? Falam. Uma obra do pirógrafo. Quanto tempo você demora, mais ou menos, Marcelo? De repente, mais de um mês, hein? Sério, cara? Que coisa, Então é um negócio muito minucioso mesmo. Demorado. Muito minucioso mesmo. Marcelo, eu tô deixando os teus contatos, Facebook aqui embaixo. Instagram também você tem? Tem. Também vou deixar o Instagram aqui. Beleza. Aí quem quiser entrar em contato, quem quiser trocar uma ideia, falar. E também a exposição continua na Casa das Janelas, que eu também vou deixar o endereço da Casa das Janelas, que é um espaço super bacana aqui em São José do Rio Preto, e dá para você conhecer melhor o teu trabalho. Para 2018, algum plano, alguma coisa aí que você tá, alguma exposição que você está pensando, alguma coisa que você tem em mente? Não, vou continuar na minha Agora as tintas virão, né? A gente já combina então, Marcelo, ano que vem a gente vai marcar outra entrevista para mostrar o teu trabalho com as tintas, como é que a gente vai se sair. Gente, eu conversei com o Marcelo Bonilla, que é artista aqui de São José do Rio Preto. Vocês viram a obra dele? Fantástica, maravilhosa. E semana que vem eu espero vocês aqui no Com a Palavra, com mais um bate-papo interessante com gente legal aqui de São José do Rio Preto. Continue com a nossa programação. Tchau!